Olá, Isa Minatel aqui, esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio pra você. Andei errando na sequência aí de vídeos, capítulos e tudo, então não vou falar nada, eu vou falar só o capítulo e deixa a edição colocar o resto, viu? Este é o vídeo 49. Nós estamos na parte 2 do livro, capítulo 60. Isa, mas se eu não acompanhei nada, acompanha o de hoje. Se gostar, maratona o resto depois, porque todo vídeo tem aprendizado. A gente está lendo o que sobra do Príncipe Harry. Vamos junto. Eu me levantava da cama todos os dias. Ia à base, fazia meu trabalho. Não curtia nem um pouco. Me parecia sem sentido e entediante. Eu morria de tédio. Além do mais, pela primeira vez em muitos anos, eu não tinha um objetivo, uma meta. O que vem a seguir? Me perguntava isso toda noite. Implorava aos meus comandantes que me mandassem de volta. De volta para onde? Para a guerra. Ah, eles diziam. Não. Em março de 2013, soube que o palácio queria que eu embarcasse em outra turnê real. Minha primeira, desde o Caribe. Dessa vez, Estados Unidos. Ficava contente em acabar com a monotonia. Por outro lado, a ideia de voltar à cena do crime me preocupava. Imaginei dias e mais dias de perguntas sobre Las Vegas. Não, os cortesãos do palácio me garantiram. Impossível. O tempo e a guerra haviam eclipsado Vegas. Tratava-se de uma turnê estritamente de boa vontade para promover a reabilitação de soldados britânicos e americanos feridos. Ninguém vai mencionar Vegas, senhor. Corta para maio de 2013, para minha visita à devastação causada pelo furacão Sandy, junto com o governador de Nova Jersey, Chris Christie. O governador me presenteou com um casaco térmico, que a imprensa interpretou como uma forma de garantir que eu ficasse de roupa. Na verdade, Christie também deu essa interpretação ao gesto. Um repórter perguntou o que ele achava da minha temporada em Vegas, e Christie jurou que se eu passasse o dia inteiro com ele, ninguém acabaria pelado. A fala arrancou muitas risadas, porque Christie era famoso pela corpulência. Antes de Jersey, fui a Washington, D.C., onde me encontrei com o presidente Barack Obama e a primeira-dama Michelle Obama. Visitei o cemitério nacional de Arlington. Pus uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido. Já tinha depositado dezenas de coroas de flores na vida, mas o ritual era diferente nos Estados Unidos. Não se punha a coroa no túmulo com as próprias mãos. Um soldado de luvas brancas a depositava, e então eu tinha que pôr a mão nela, só por um instante. Esse passo a mais, essa parceria com outro soldado vivo, me comoveu. Ao deixar a mão sobre a coroa por mais um segundo, fiquei com as pernas bambas, a cabeça inundada de imagens de todos os homens e mulheres com quem havia servido. Pensei em mortes, feridas, luto, da província de Helmand ao furacão Sandy, passando pelo túnel da Ponte de l'Alma, e me perguntei como os outros seguiam em frente enquanto eu sentia tanta dúvida e confusão. E algo mais. O que? Eu me perguntava. Tristeza? Torpor? Não sabia dar nome. E sem conseguir dar nome, sentia uma espécie de vertigem. O que estava acontecendo comigo? A turnê americana durou apenas 5 dias, um verdadeiro turbilhão. Tantas paisagens, rostos e momentos memoráveis, mas a caminho de casa eu só pensava em uma parte, uma parada no Colorado, uma coisa chamada Warrior Games, uma espécie de Olimpíada para soldados feridos, com a participação de 200 homens e mulheres, e todos me inspiravam. Eu assistia a eles com muita atenção. Vi que estavam se divertindo como nunca. Vi que davam tudo de si nas competições. E lhes perguntei, como? Esporte, eles responderam. É a via mais direta rumo à cura. Em sua maioria eram atletas inatos e me diziam que os jogos lhes ofereciam uma oportunidade rara de redescobrir e extravasar seus talentos físicos apesar das lesões. Talvez apenas por um instante, por um dia, mas isso bastava, mais que bastava. Quando alguém fazia a ferida desaparecer por um tempo, a ferida já não estava mais no controle. Era a pessoa que estava. Sim, pensei. Entendi. Portanto, no voo de volta, eu não parava de pensar nesses jogos e me perguntar se não poderíamos fazer alguma coisa parecida na Grã-Bretanha. Uma versão desses Warrior Games, mas talvez com mais soldados, mais visibilidade, mais benefícios para os participantes. Fiz anotações em uma toalha de papel
e quando o avião aterrissou, a ideia básica já estava esboçada. Jogos Paralímpicos para soldados do mundo inteiro, no Parque Olímpico de Londres, onde as Olimpíadas de Londres tinham acabado de acontecer, com todo o apoio e cooperação do Palácio. Quem sabe? Era um pedido grandioso, mas sentia que tinha granjeado algum capital político. Apesar de Las Vegas, apesar de pelo menos uma matéria que me pintava como um criminoso de guerra, apesar do meu histórico cheio de altos e baixos como o príncipe rebelde, os britânicos pareciam ter uma visão usualmente positiva do reserva. Tinha-se a sensação de que eu estava atingindo meu potencial. Além do mais, a maioria dos britânicos tinha uma imagem positiva da comunidade militar de modo geral, apesar da impopularidade da guerra. É claro que apoiariam uma iniciativa para ajudar os soldados e suas famílias. O primeiro passo seria convencer o Royal Foundation Board, que supervisionava meus projetos de caridade e os de Willie e Kate. Como a fundação era nossa, disse a mim mesmo, sem problemas. Além de tudo, o calendário estava a meu favor. Era o começo do verão de 2013. Willie e Kate, há semanas de terem o primeiro filho, passariam um tempo inativos. A fundação, portanto, não tinha nenhum projeto em desenvolvimento. Seus cerca de 7 milhões de libras estavam parados, ociosos. E se esses Warrior Games internacionais dessem certo, elevariam o perfil da fundação, o que estimularia doadores e multiplicaria o dinheiro nas contas da fundação. Teria mais do que o necessário para quando Willie e Kate voltassem à carga. Então eu estava cheio de confiança nos dias anteriores à minha apresentação. Mas quando o dia chegou, não estava tanto. Tinha me dado conta do quanto precisava daquilo pelos soldados e por suas famílias e, para ser muito franco, por mim. E esse súbito ataque de nervos me impediu de estar na minha melhor forma. Porém, fui em frente e o conselho disse sim. Feliz da vida, contatei o Willie, esperando que ele também ficasse feliz. Ele ficou irritadíssimo. Queria que eu tivesse falado com ele primeiro. Supus que outras pessoas tivessem falado, eu lhe disse. Ele reclamou que eu usaria todos os fundos da Royal Foundation. Que absurdo, soltei. Tinham me dito que bastava 500 mil de libras para pôr os jogos de pé, uma fração dos fundos da fundação. O restante viria de doadores. O que é que estava acontecendo? Fiquei me perguntando. Então entendi. Meu Deus, é rivalidade de irmãos. Tampei os olhos com a mão. Ainda não tínhamos deixado aquilo para trás? Aquela coisa toda de herdeiro contra reserva? Já não estava meio tarde para aquela velha dinâmica de infância? Mas ainda que não estivesse, ainda que o Willie insistisse em competir, em transformar nossa irmandade em uma Olimpíada particular, ele já não tinha aberto uma dianteira insuperável? Estava casado com um bebê a caminho, enquanto eu comia quentinhas em cima da pia do papai. Eu ainda morava com o papai. Jogo encerrado, cara. Você ganhou. É, minha gente, quando a gente passa um tempo longe e volta para a família, é que a gente vê a dinâmica familiar ainda operando, ainda querendo colocar a gente naquele lugar que a gente ocupava antes. Que curioso, né? Aqui é isso que eu quero destacar, essa coisa do imã que a dinâmica familiar faz de colocar a gente de volta naquela posição, naquele lugar. E o segundo ponto, quando ele fala, eu precisava fazer aquilo pelos soldados, pelas famílias deles e por mim. Quando a gente faz caridade, até quando a gente faz caridade, até quando a gente faz alguma coisa pelo outro, sim, nós estamos fazendo por nós mesmos, saibamos ou não, conscientes ou não. Sempre, né, minha gente? Capítulo 61. Eu esperava mágica. Achava que essa missão desafiadora, enobrecedora de criar um Warrior Games internacional me levaria a uma nova fase da minha vida pós-guerra. Não funcionou assim, pelo contrário. A cada dia que passava eu me sentia mais apático, mais desanimado, mais perdido. No final do verão de 2013, estava em apuros, alternando entre surtos debilitantes de letargia e ataques de pânico tenebrosos. Minha vida oficial era estar em público, me postar diante das pessoas, fazer discursos e palestras, dar entrevistas. E agora me via quase incapaz de cumprir essas funções básicas. Horas antes de um discurso ou uma aparição pública, ficava encharcado de suor. Depois, durante o evento, era incapaz de pensar, minha cabeça zumbindo de medo e fantasiando fugas. Sempre escapava por um triz do ímpeto de fugir.
mas consegui imaginar o dia em que não conseguiria, em que sairia correndo do palco ou do salão. Aliás, o dia parecia estar perto e eu já imaginava as manchetes retumbantes que sempre triplicavam minha ansiedade. O pânico geralmente começava quando eu vestia o terno de manhã. Estranho, esse era o meu gatilho, o terno. Enquanto abotoava a camisa, sentia minha pressão arterial subir. Ao dar um nó na gravata, sentia a garganta fechar. Quando estava vestindo o paletó, amarrando os sapatos, o suor já escorria pelo rosto e por minhas costas. Sempre fui muito sensível ao calor, que nem o papai. Nós dois fazíamos piadas sobre isso. Não fomos feitos para este mundo, dizíamos. Malditos homens da neve. A sala de jantar de Sandringham, por exemplo, era a nossa versão do inferno de Dante. A temperatura de Sandringham era amena, mas a sala de jantar era subtropical. Papai e eu sempre esperávamos que a vovó olhasse para o outro lado e um dos dois levantava de supetão, corria até a janela e abria uma frestinha. Ah, que maravilha de ar gelado! Mas os corges sempre nos traíam. O ar frio os fazia choramingar. E vovó perguntava, tem uma corrente de ar? E então um funcionário fechava a janela na mesma hora. Aquele baque alto, inevitável por conta da antiguidade das janelas, parecia a porta de uma cela se fechando. Mas agora, sempre que estava para fazer uma aparição pública, fosse qual fosse o lugar, me sentia na sala de jantar de Sandringham. Durante um discurso, fiquei tão encalorado que tive certeza de que todo mundo estava percebendo e discutindo o assunto. Durante uma recepção, procurei loucamente alguém que estivesse sentindo aquela mesma insolação. Precisava de uma confirmação de que não era só eu, mas era. Como é comum acontecer com o medo, o meu entrou em metástase. Em pouco tempo já não acontecia só em apresentações públicas, mas em todos os lugares públicos, todas as aglomerações. Passei a temer estar perto de outros seres humanos. Mais do que tudo, temia câmeras. Nunca tinha gostado de câmeras, é claro, mas agora as achava insuportáveis. O clique característico do obturador se abrindo e se fechando me deixava desnorteado o dia inteiro. Eu não tinha alternativa. Passei a ficar em casa. Dia após dia, noite após noite, ficava sentado de cueca, comendo delivery, assistindo a série 24 ou Friends. Acho que devo ter visto todos os episódios de Friends em 2013. Concluí que eu era um Chandler. Meus amigos de verdade comentavam de passagem que eu não estava normal, como se eu estivesse gripado. Às vezes eu pensava, talvez eu não esteja normal mesmo, talvez fosse isso que estava acontecendo, talvez seja uma metamorfose, talvez uma nova pessoa estivesse emergindo e eu tivesse que ser essa nova pessoa, essa pessoa assustada pelo resto da minha vida. Ou talvez essa pessoa sempre tivesse sido eu e só agora isso estivesse se tornando evidente. Talvez minha psique, assim como a água, tivesse chegado a um nível de estabilidade. Revirei o Google à procura de explicações. Pus meus sintomas em vários mecanismos de busca em sites de medicina. Ficava tentando me diagnosticar, dar nome ao que havia de errado comigo, quando a resposta estava bem debaixo do meu nariz. Eu tinha conhecido tantos soldados, tantos jovens homens e mulheres que sofriam de estresse pós-traumático e tinha escutado tantas histórias sobre as dificuldades em sair de casa, o incômodo de estar perto de outras pessoas, o tormento de entrar em um espaço público, em especial se fosse barulhento. Já tinha ouvido os relatos de que escolhiam a dedo a hora de ir a uma loja ou um pub, de que faziam questão de chegar minutos antes do horário de fechamento para evitar a multidão e o barulho. Eu me solidarizava profundamente com eles e, no entanto, jamais tinha ligado os pontos. Nunca tinha me passado pela cabeça que eu também estava sofrendo de estresse pós-traumático. Apesar de todo o meu trabalho com soldados feridos, todo o meu empenho em prol deles, toda a minha batalha para criar um campeonato que evidenciasse sua situação, nunca tinha me ocorrido que eu era um soldado ferido. E minha guerra não tinha começado no Afeganistão. Tinha começado em agosto de 1997. Quando morreu a mãe, né? Ai, príncipe Harry. É isso, gente. É isso. Aqui o distanciamento dele com ele mesmo, né? Como ele olha de fora para todo mundo e não se enxerga e não se vê. Acho que é esse o convite também desse último trecho. É isso, minha gente. Comenta aí o que pegou para você nesse vídeo de hoje e pro resto, chá comigo, que eu leio para você, viu? Lembra de deixar seu like e indicar essa playlist para outras pessoas. Tchau e se inscreva no canal se ainda não fez.